Bom dia, Pai do Senhor Jesus, louvado seja Deus, preparou mais essa manhã para juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra do nosso Senhor Jesus. Domingo, um culto de Santa Ceia, na igreja que participamos, que congregamos, e eu quero trazer uma palavra a respeito da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, qual vai dizer, Paulo ele vai estar instruindo e corrigindo a igreja de Coríntios, que eles já participavam da ceia do Senhor, na festa Ágape, porém eles não estavam discernindo o corpo de Cristo, e Paulo ele está corrigindo. Ele vai dizer, nisso porém que eu vos dizer, não vos louvo, porquanto vos ajunteis, não para melhor, senão para pior. Porque quando vocês se ajuntam, quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um de vós toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber, ou desprezai a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm. Que vos direi, louvar-vos-ei por isso? Não, nisso não vos louvo. Então Paulo está escrevendo na igreja de Coríntios, instruindo. Ele fala, vocês não estão se ajuntando para melhor, mas para pior. Vocês não estão se ajuntando para comer a ceia do Senhor, porque quando vocês se ajuntam, aqueles que têm condição levam um prato, levam o vinho e estão comendo a sua própria ceia, não discernindo o corpo de Cristo. Enquanto um come que passa mal, que fica bêbado, outros estão voltando para suas casas sem comer nada, com fome. Eu vou te louvar por isso. Nisso eu não vos louvo. E ele continua falando, porque eu recebi o que eu aprendi do Senhor, e isso eu estou passando para você, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Então o Senhor Jesus, ele toma o pão, dá graças e parte, e reparte com os seus discípulos e fala, tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então um dos princípios da ceia do Senhor é o repartir do pão. E o Senhor Jesus ensina isso. O Senhor Jesus, em várias passagens da Escritura, ele reparte o pão. Uma das mais conhecidas é na multiplicação dos pães e dos peixes, a qual o Senhor Jesus, ele pega aqueles pouquinhos peixes, aqueles pouquinhos pães que tinha e reparte. Ele dá graças e ele reparte e supre a demanda de uma grande multidão, a ponto de todos comer, saciar e ainda sobrar. Ninguém volta com fome. O Senhor Jesus, ele ensina esse princípio. Quando ele ressuscita, ele também faz parte o pão com seus discípulos. E os seus discípulos entendem a importância da generosidade, a importância do partir o pão. O Senhor Jesus está nos ensinando o princípio. A Bíblia fala em Lucas 24 que ele andava com os discípulos no caminho de Emaús e falava toda a Escritura, tudo que dizia a respeito dele. E os discípulos não reconheceram o Senhor Jesus. Porém, quando ele entrou na casa, quando ele pegou o pão, deu graças e partiu o pão, ele nem comeu o pão, mas os discípulos reconheceram quem era Cristo, que era Cristo, e os olhos deles se abriram. E eles falaram, não ardia em nosso coração quando ele nos ensinava a Escritura, que essa palavra possa arder no meu e no seu coração, sobre partilhar, sobre repartir. Em Atos 2:42 fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então fala sobre o partir do pão, que os discípulos não tinham, eles tinham tudo em comum, eles dividiam o que tinham, eles entendiam que o que eles tinham não era só dele, mas era para repartir. E isso está faltando no nosso tempo, entender sobre a generosidade, sobre o partir. O pão não é meu, mas o pão é nosso. Que venhamos repartir, dividir o que temos. Na maioria das igrejas, algumas, elas têm a oferta do quilo. E muitas vezes, irmãos, as pessoas não ajudam. Não porque não tem, mas porque às vezes o coração está pegado nas coisas. Mas que o Senhor ele venha colocar no nosso coração um coração generoso, um coração que partilha, que reparta. Às vezes não precisa levar para a igreja, mas reparte com alguém, irmão, com um vizinho. Às vezes nós queremos matar a fome da África, mas muitas vezes o nosso vizinho, as crianças comendo, pegando resto de comida do lixo para comer, e nós vemos e muitas vezes não fazemos nada. Mas que o Senhor Jesus possa, essa manhã, colocar no nosso coração, esse coração disposto a ajudar. Pega alguma coisa na nossa casa, uma bolacha, e dá para essas crianças, dá para uma família que está necessitada. As pessoas muitas vezes estão com o ouvido agravado para não ouvir a mensagem da palavra, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, mas seus olhos estão abertos para eles verem a generosidade da igreja, que a igreja pode fazer, partilhando não só a palavra espiritual, mas também o alimento físico. Que Deus ele possa colocar no nosso coração essa generosidade, esse amor para dividir, para repartir o que nós temos. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.